Você já percebeu como, muitas vezes, quanto mais você demonstra interesse, quanto mais você se esforça, quanto mais você se faz presente, menos a outra pessoa parece te valorizar? É como se toda a sua atenção, toda a sua disponibilidade e todo o seu carinho fossem, aos poucos, perdendo peso. E o mais doloroso nisso tudo é que a maioria de nós foi ensinada exatamente assim, a acreditar que, para ser amado, precisamos estar sempre ali, sempre acessíveis, sempre compreensivos, sempre dispostos a tentar mais uma vez. Mas existe uma verdade que quase ninguém te contou, e ela pode mudar completamente a forma como você é visto por qualquer pessoa. Muitas vezes, não é a sua presença constante que faz alguém perceber o seu valor, é a sua ausência bem construída, porque quando você está sempre disponível, você se torna previsível. E tudo aquilo que se torna previsível acaba, cedo ou tarde, sendo tratado como garantido. E tudo o que é garantido, raramente é valorizado como deveria. O estoicismo ensina algo poderoso. Quem vive implorando por atenção perde a própria dignidade. Mas quem aprende a se recolher, a se preservar e a continuar crescendo em silêncio, desperta no outro algo que nenhuma cobrança conseguiria despertar: a percepção da perda. No vídeo de hoje você vai descobrir como fazer alguém sentir a sua falta, sem mandar mensagens, sem dar explicações, sem implorar e sem dizer absolutamente nada. Você vai entender como usar o silêncio, a disciplina, a ausência e a força interior para virar o jogo de forma silenciosa e brutal. Então já faz uma coisa agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque esse vídeo pode ser exatamente o ponto de virada que você precisava para nunca mais correr atrás de quem não sabe te valorizar. E eu quero que você comente aqui embaixo uma frase simples, mas poderosa: eu escolho meu valor. Porque esse comentário não é apenas uma interação, é um compromisso com a sua nova postura. Agora respira fundo e vamos direto para a primeira lição que faz qualquer pessoa começar a sentir sua falta, sem que você precise dizer uma única palavra. 9. O recuo estratégico que desperta saudade. Quando alguém começa a se afastar, a maioria das pessoas entra em desespero. A reação automática é sempre a mesma: mandar mensagem, tentar entender, insistir, perguntar o que aconteceu, buscar respostas, forçar proximidade. É como se, diante da ameaça de perder alguém, o instinto fosse apertar ainda mais. Mas é exatamente aí que quase todo mundo perde o próprio valor. Porque o ser humano tem uma tendência perigosa. Quando percebe que sempre terá acesso fácil a você, ele relaxa. Ele para de sentir urgência. Ele para de perceber seu peso. E é por isso que o estoico faz o oposto do que o emocional faz. Em vez de correr atrás, ele recua. Não por orgulho, não por joguinho, não para manipular, mas para se preservar, para se reposicionar, para lembrar a si mesmo que o seu valor não pode depender da atenção de ninguém. O recuo estratégico não é sumir como punição, é criar espaço. E é justamente no espaço que a saudade nasce. Quando você para de se oferecer o tempo todo, a outra pessoa é forçada a sentir a diferença entre ter acesso a você e não ter mais. Antes você estava ali, previsível, disponível, sempre disposto a iniciar, sempre pronto para manter tudo funcionando. Mas quando isso muda, a mente do outro começa a trabalhar. Surge o estranhamento, depois a curiosidade, depois a dúvida. E então vem a pergunta que muda tudo: por que ele parou? Esse tipo de silêncio não parece simples ausência, parece perda. E quando a mente humana percebe a possibilidade de perda, ela desperta. O estoico entende que correr atrás não cria valor. Na maioria das vezes cria excesso. E excesso, por mais duro que seja admitir, é frequentemente confundido com carência. Já o recuo inteligente comunica algo muito mais poderoso do que qualquer discurso: eu me importo comigo primeiro. E isso muda completamente a energia. Porque agora você não é mais a pessoa garantida. Você não é mais aquele porto seguro que pode ser acessado a qualquer momento, sem esforço, sem mérito, sem consequência. E quando você deixa de ser garantido,
Você volta a ser percebido. É aí que a sua ausência começa a falar. É aí que a outra pessoa começa a revisitar suas mensagens, lembrar da sua energia, pensar no seu jeito, questionar a própria atitude, não porque você implorou para ser notado, mas porque pela primeira vez você se retirou com dignidade. Se isso já está abrindo sua mente, deixa o like agora, porque o próximo ponto é um dos mais poderosos de todos, e muita gente falha exatamente nele. 8. A rotina que não para por ninguém. Quando alguém se afasta, uma das piores armadilhas emocionais é deixar a sua vida parar junto. Tem gente que perde o foco, abandona os hábitos, desorganiza a rotina, deixa os próprios objetivos de lado e passa a viver em função da ausência de alguém. E sem perceber, começa a transmitir exatamente a mensagem errada, a de que a própria estabilidade dependia da presença daquela pessoa. O estoico nunca faz isso. Ele entende que a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em continuar apesar dela. Continuar treinando, continuar trabalhando, continuar estudando, continuar evoluindo, continuar vivendo. Porque quando você mantém sua rotina de pé, você envia um recado silencioso que atinge diretamente o ego de quem te subestimou. Minha vida não gira em torno de quem escolheu não me valorizar. Isso é muito mais poderoso do que parece, porque a maioria das pessoas, quando se afasta, espera algum tipo de efeito visível. Espera que você desabe, espera que você sinta, espera que você demonstre, espera que sua vida desacelere. E quando isso não acontece, a mente do outro começa a entrar em conflito. Se você continua firme, produtivo, disciplinado, focado nos seus projetos, nos seus treinos, na sua evolução e no seu propósito, você quebra uma expectativa invisível. Você mostra que a sua estrutura não estava apoiada em ninguém, além de você mesmo, e isso é raro. E tudo o que é raro chama a atenção. Porque num mundo onde tanta gente se desmancha por migalhas de atenção, alguém que continua avançando em silêncio se torna quase impossível de ignorar. A rotina firme é uma arma silenciosa, porque ela comunica constância, maturidade e domínio emocional. Quando você segue em frente sem transformar sua dor em espetáculo, você obriga a outra pessoa a encarar uma realidade desconfortável. Você não parou por causa dela, e essa percepção mexe com o ego, com o orgulho e com a sensação de importância que ela acreditava ter na sua vida. É aí que surgem perguntas incômodas na mente de quem foi embora. Será que eu não era tão indispensável assim? Será que ele está melhor sem mim? Será que eu perdi alguém que simplesmente não estaciona por ninguém? E é justamente esse tipo de dúvida que reativa o interesse, porque o ser humano teme profundamente descobrir que é substituível. Quando você continua crescendo, mesmo em silêncio, sua ausência deixa de parecer carência e passa a parecer força. E força desperta respeito. Respeito desperta curiosidade. E curiosidade, com o tempo, desperta saudade. Comenta aqui embaixo. Minha vida não para por ninguém. Esse comentário pode ser o primeiro passo da sua nova postura. 7. O silêncio que faz mais barulho do que qualquer mensagem. Poucas coisas incomodam mais o ser humano do que o silêncio de alguém que antes estava sempre ali. Porque quando você sempre respondeu, sempre procurou, sempre tentou manter o contato, a sua presença se tornou parte da rotina emocional da outra pessoa. E quando isso desaparece, o vazio aparece no lugar. E o vazio é insuportável para quem se acostumou a ter acesso fácil a você. A maioria das pessoas acha que quando alguém se afasta, precisa imediatamente perguntar o motivo, pedir explicações, cobrar atenção, mandar mensagem, mostrar que se importa. Mas o estoico entende uma verdade que quase ninguém domina. Nem toda ausência precisa ser explicada. Nem todo silêncio precisa ser quebrado. E nem toda dor precisa ser anunciada. Às vezes, a sua maior força está justamente em não dizer nada. Quando você se cala, a mente da outra pessoa começa a preencher o espaço que você deixou. E isso é extremamente poderoso. Porque o ser humano odeia lacunas. Ele odeia não saber. Ele odeia não entender.
Quando você para de mandar mensagem, de insistir, de tentar, de aparecer, o outro começa a criar hipóteses. Será que ele desistiu? Será que perdeu o interesse? Será que encontrou alguém melhor? Será que percebeu que eu nunca valorizei de verdade? Percebe o que acontece? O silêncio não é apenas ausência de palavras. O silêncio é uma forma de presença psicológica. Ele fica ecoando na mente de quem esperava uma reação. E quanto mais você não reage, mais a outra pessoa é obrigada a lidar com o próprio desconforto. E é exatamente nesse desconforto que a saudade começa a nascer. O silêncio estoico não é birra, não é punição, não é manipulação emocional. É autocontrole. É a capacidade de não entregar suas emoções na bandeja para quem ainda não aprendeu a valorizá-las. É a forma madura de dizer: eu não vou me humilhar para manter acesso à sua vida. E essa postura tem um peso imenso, porque quando você para de disputar espaço, você se torna raro. Quando você para de se explicar o tempo todo, você se torna enigmático. E tudo aquilo que não é facilmente acessível desperta atenção. O silêncio cria curiosidade. A curiosidade cria pensamento recorrente. O pensamento recorrente cria falta. E a falta, quando amadurece, se transforma em saudade. É por isso que muitas vezes, o que faz alguém lembrar de você não é uma última mensagem impactante. É justamente a ausência dela. Se esse vídeo está te ajudando, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque ainda faltam os pontos mais fortes. E o próximo pode mudar completamente a forma como você se posiciona nas relações. 6. A mudança de prioridades que destrói expectativas. Existe algo que desarma completamente qualquer pessoa. Perceber que deixou de ser prioridade na sua vida. Sem aviso, sem briga, sem explicação e sem cena. Porque a maioria das pessoas está acostumada a ser o centro emocional de alguém sem nem perceber. Elas se acostumam com a sua atenção, com a sua presença, com a sua disponibilidade, com o fato de que você sempre responde, sempre procura, sempre tenta manter tudo vivo. E o mais curioso é que, muitas vezes, elas passam a tratar isso como algo natural, quase automático, como se você fosse um recurso garantido. Mas o estoicismo ensina uma lição poderosa. O que é dado sem critério, costuma ser recebido sem valor. E é por isso que, quando você muda suas prioridades em silêncio, a estrutura emocional do outro começa a tremer. Mudar prioridades não significa virar frio. Não significa se tornar indiferente. Não significa machucar por vingança. Significa apenas uma coisa: parar de se colocar em segundo lugar para manter alguém confortável. É quando você começa a proteger a sua paz, o seu tempo, a sua energia, os seus objetivos e a sua saúde emocional como algo sagrado. Você deixa de organizar o seu dia em torno de quem não sabe o peso da sua presença. Você deixa de interromper sua evolução para alimentar conexões que só sobrevivem enquanto você se doa demais. E essa mudança, mesmo que ninguém veja por fora de imediato, é sentida por dentro, porque a pessoa percebe que algo mudou. Ela percebe que não tem mais o mesmo acesso. Percebe que sua atenção não está mais disponível o tempo inteiro. Percebe que sua energia agora tem direção, filtro e limite. E é exatamente isso que gera impacto, porque antes você era fácil. Agora você é seletivo. Antes você estava sempre à disposição. Agora você escolhe onde investir seu tempo. Antes você se adaptava demais para não perder. Agora você se respeita demais para se anular. E essa transformação cria um desconforto profundo em quem achava que sua presença era eterna. A outra pessoa começa a sentir a diferença entre ser importante e ser apenas acostumada ao seu excesso. E quando ela percebe que perdeu espaço no seu mundo, sem ter sido avisada, sem ter recebido uma última chance, sem ter visto desespero, a saudade começa a surgir com força, porque agora sua atenção deixou de ser um hábito garantido e voltou a ser aquilo que sempre deveria ter sido: um privilégio. E quando alguém percebe que perdeu prioridade no coração de quem finalmente aprendeu a se priorizar, a ausência passa a pesar de um jeito que nenhuma discussão conseguiria causar. Se essa parte está te abrindo os olhos, deixa o like agora, porque o próximo ponto é um dos mais poderosos de todo esse vídeo,
E é nele que muita gente volta a perder o próprio valor. 5. O valor que cresce quando você para de pedir. Existe uma força quase magnética em alguém que não implora, não insiste e não tenta convencer ninguém a ficar. E isso é algo que poucas pessoas entendem, porque fomos ensinados a acreditar que quando alguém se afasta, precisamos lutar mais, provar mais, insistir mais, mostrar mais. Mas o estoicismo destrói essa lógica. Ele ensina que, em muitos casos, quanto mais você pede atenção, menos valor sua presença tem. Quanto mais você cobra respostas, menos peso sua ausência carrega. E quanto mais você tenta convencer alguém a enxergar o que você vale, menos essa pessoa realmente sente o que pode perder. Porque o valor verdadeiro raramente nasce da insistência. O valor verdadeiro nasce quando você para de se oferecer onde não há reciprocidade. É nesse momento que a sua energia muda. E quando a sua energia muda, tudo ao seu redor muda junto. Quando você para de pedir, você comunica algo extremamente poderoso sem dizer uma palavra. Eu não preciso me humilhar para ser visto. Essa frase, mesmo silenciosa, tem um peso enorme, porque o ser humano se acostuma muito rápido com aquilo que recebe sem esforço. Se você sempre está disponível, sempre compreensivo, sempre tentando mais uma vez, sempre aceitando menos do que merece, a outra pessoa passa a acreditar que isso nunca vai acabar. E quando ela acredita nisso, o seu valor começa a cair aos olhos dela, não porque você vale pouco, mas porque você se tornou fácil demais de acessar. E tudo o que é fácil demais, cedo ou tarde, é subestimado. O estoico sabe disso. Por isso ele não disputa afeto, ele não mendiga atenção, ele não implora por espaço. Ele entende que quem precisa ser convencido a te valorizar já está te ensinando o lugar que te dá na própria vida. E é justamente quando você para de pedir que a outra pessoa sente o impacto real da sua mudança. Porque agora você não está mais ali, esperando uma chance. Não está mais oferecendo amor sem limite. Não está mais buscando validação onde só encontra indiferença. Você se tornou alguém que escolhe, não alguém que implora. E essa mudança é quase sempre um choque para quem se acostumou a te ver correndo atrás. De repente, ela percebe que você não está mais tentando provar nada. Percebe que não está mais disputando espaço. Percebe que a porta que antes vivia aberta agora não se escancara para qualquer um. E é exatamente nesse instante que a falta começa a crescer. Porque quando você para de pedir, você deixa de ocupar o papel de quem vive aceitando migalhas e passa a ocupar o lugar de quem finalmente entendeu o próprio valor. E nada faz alguém sentir mais a sua falta do que perceber que perdeu acesso a alguém que já não aceita menos do que merece. Comenta aqui embaixo. Eu não imploro por atenção. Esse comentário pode ser a frase que vai mudar a sua postura daqui para frente. 4. A constância que quebra qualquer jogo emocional. Uma das maiores armas de quem tenta te controlar emocionalmente é acreditar que você sempre vai reagir do mesmo jeito, que você vai se desestabilizar, que vai explodir, que vai mandar mensagem impulsiva, que vai cobrar, que vai se justificar, que vai se perder no próprio sentimento. Porque, quando alguém já conhece o seu padrão emocional, essa pessoa acha que pode apertar os mesmos botões e obter a mesma resposta sempre que quiser. E é exatamente por isso que a constância estoica é tão poderosa. Porque ela destrói esse padrão. Ela quebra o script. Ela desmonta o jogo. A constância não é frieza, não é rigidez, não é ausência de emoção. Constância é algo muito mais raro. É a capacidade de permanecer o mesmo quando o caos ao redor tenta te desorganizar. Quando você mantém o seu centro, você tira do outro a principal arma que ele acreditava ter, o poder de te desregular. Se a pessoa some e você não entra em pânico, ela perde a vantagem. Se provoca e você não reage no impulso, ela perde o controle. Se tenta gerar insegurança e você continua firme, ela perde o efeito. E isso é profundamente desconcertante para quem estava acostumado a te ver vulnerável, correndo atrás, pedindo explicações ou tentando consertar tudo sozinho. Porque agora, em vez de encontrar ansiedade, ela encontra estabilidade.
Em vez de encontrar drama, ela encontra silêncio. Em vez de encontrar desespero, ela encontra postura, e isso intimida. Intimida porque revela algo que muita gente não sabe lidar. Você não é mais governado pelas reações. Você é governado pelos seus princípios. A constância cria um espelho desconfortável. Ela obriga o outro a enxergar a própria instabilidade. Mostra o quanto ele dependia das suas reações para se sentir importante, poderoso ou no controle. E quando essas reações desaparecem, sobra apenas o vazio. Sobra a sensação de que algo mudou profundamente em você. E essa percepção é o que começa a gerar saudade. Porque a pessoa não sente falta apenas da sua presença. Ela sente falta do acesso fácil à sua emoção, ao seu exagero, ao seu desespero, à sua previsibilidade. Só que agora isso acabou. Agora você não é mais facilmente influenciável. E quem não é facilmente influenciável não pode ser facilmente controlado. É por isso que a constância é tão poderosa. Ela não precisa de discurso, não precisa de vingança, não precisa de teatro. Ela simplesmente mostra em silêncio que você não vai mais se perder para manter ninguém. E quando o outro percebe que já não consegue te mover como antes, a ausência deixa de ser só distância e começa a virar perda. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque os 3 últimos pontos são mais fortes de todo o vídeo. E o número 1 é o que faz qualquer pessoa sentir sua falta de verdade. 3. A ausência de reatividade que confunde e desarma. Existe algo que desestabiliza profundamente qualquer pessoa acostumada a testar seus limites. Perceber que suas atitudes já não causam mais em você o mesmo impacto de antes. Quando alguém te ignora, desaparece, provoca ciúmes, responde frio ou age como se você pudesse ser deixado em espera, sem consequência, quase sempre existe uma expectativa escondida por trás. A expectativa de que você vai reagir, de que vai demonstrar incômodo, de que vai cobrar, de que vai mostrar dor, de que vai perder a calma e, no fundo, entregar a essa pessoa a prova de que ela ainda controla o seu estado emocional. E é exatamente aí que a maioria perde a própria força, porque toda vez que você reage no impulso, você confirma ao outro que ele ainda tem poder sobre você. Mas o estoicismo ensina uma habilidade rara e brutalmente poderosa. Não reagir não é fraqueza, é domínio. A ausência de reatividade não significa fingir que não sente. Não significa virar pedra. Não significa se tornar indiferente ao que te machuca. Significa apenas que você decidiu não transformar sua dor em espetáculo para quem não sabe respeitá-la. Quando alguém percebe que tentou te atingir e não conseguiu, algo dentro dela entra em conflito. Porque o ego humano precisa de impacto. Ele precisa sentir que foi notado. Precisa sentir que ainda causa efeito. E quando esse efeito não acontece, nasce a insegurança. A pessoa começa a se perguntar: por que ele não reagiu? Será que já não se importa? Será que perdeu o interesse? Será que agora eu realmente perdi espaço? E essas perguntas são perigosas porque elas criam exatamente aquilo que antes não existia: a sensação de perda. Quando você deixa de responder emocionalmente aos mesmos gatilhos, você interrompe o padrão que mantinha o outro confortável. E é por isso que essa postura é tão poderosa. Porque agora você se torna um enigma. Antes a pessoa sabia exatamente o que fazer para tirar você do eixo. Sabia quais atitudes fariam você correr atrás, questionar, se justificar, demonstrar ansiedade. Mas agora não. Agora ela encontra silêncio, encontra postura, encontra equilíbrio, encontra alguém que já não entrega a própria paz em troca de migalhas de atenção. E tudo aquilo que não pode ser facilmente lido, controlado ou previsto desperta curiosidade. A curiosidade vira pensamento. O pensamento vira insistência mental. E a insistência mental, com o tempo, vira saudade. O estoico entende que sua maior força não está em provar o que sente. Está em continuar inteiro enquanto o outro tenta te desorganizar. Porque no fim, a pessoa que mais causa impacto não é a que reage mais alto. É a que mostra, em silêncio, que já não pode mais ser manipulada. Se essa lição te acertou em cheio, deixa o like agora, porque o próximo ponto é um dos mais fortes de todo esse vídeo.
E é ele que faz muita gente se arrepender tarde demais. 2. A evolução silenciosa que incomoda quem te perdeu. Nada provoca mais arrependimento em alguém do que perceber que você cresceu exatamente no período em que esperavam te ver quebrado. Essa é uma das verdades mais poderosas do estoicismo. Porque quando alguém se afasta, te ignora ou te trata como se sua presença fosse comum, existe quase sempre uma expectativa oculta. A expectativa de que você vai ficar preso. Preso emocionalmente. Preso mentalmente. Preso à lembrança. Preso à dor. Preso ao passado. Muita gente acredita, mesmo sem admitir, que ao sair da sua vida deixa em você um vazio que vai te impedir de avançar. E é por isso que a sua evolução silenciosa é tão desconcertante. Porque ela destrói essa fantasia. Enquanto o outro imaginava a sua queda, você construiu a sua ascensão. A evolução silenciosa é poderosa porque ela não precisa de anúncio. Não precisa de indireta. Não precisa de exibição. Não precisa de frases de efeito nas redes sociais tentando provar que você superou. O verdadeiro crescimento não faz barulho. Ele simplesmente aparece. De repente você está mais focado, mais disciplinado, mais calmo, mais forte. Sua mente está mais organizada. Seus hábitos estão melhores. Sua aparência muda. Sua postura muda. Seu olhar muda. Sua energia muda. E tudo isso acontece sem você precisar avisar ninguém. É exatamente aí que começa o desconforto de quem te perdeu. Porque a outra pessoa começa a comparar. Começa a lembrar de quem você era. E percebe que talvez tenha subestimado a sua capacidade de se reconstruir. Talvez tenha achado que você ficaria no mesmo lugar. Talvez tenha acreditado que sua ausência destruiria você. Mas, em vez disso, a sua ausência te refinou. E esse contraste é devastador. Antes você parecia sempre disponível. Agora você tem direção. Antes você parecia carente de atenção. Agora você se basta. Antes você era acessível demais. Agora você tem propósito. E propósito sempre chama atenção. Sempre causa impacto. Sempre desperta respeito. Porque não existe sensação mais desconfortável para quem te subestimou do que perceber que você floresceu justamente no momento em que deveria, na cabeça dela, ter desmoronado. A sua evolução silenciosa revela duas verdades impossíveis de ignorar. Você nunca dependeu dessa pessoa para crescer, e ela não foi capaz de impedir o seu avanço. E isso mexe violentamente com o ego. É nesse momento que a saudade começa a doer de verdade. Porque a pessoa percebe que não perdeu apenas quem você era. Perdeu acesso à sua melhor versão. Uma versão que talvez ela nunca tenha tido maturidade para enxergar enquanto ainda podia. Comenta aqui embaixo. Minha evolução será silenciosa. Porque quem entende isso, nunca mais entrega seu crescimento para quem não merece assistir de perto. 1. Quando sua ausência devolve o peso da sua presença. Existe um momento em que tudo aquilo que você fez em silêncio começa finalmente a produzir efeito. Um momento em que a outra pessoa percebe que a sua ausência não é teatro, não é joguinho, não é orgulho ferido, não é uma tentativa de chamar atenção, é real. E quando essa percepção chega, ela pesa. Porque antes a sua presença parecia garantida, parecia previsível, parecia certa. Você estava ali, sempre acessível, sempre disponível, sempre pronto, sempre fácil de encontrar. E tudo aquilo que é constante demais acaba, quase sempre, sendo tratado como se nunca fosse acabar. Mas quando você se retira com dignidade, quando você para de insistir, quando para de se oferecer sem medida, algo muda profundamente. A sua presença deixa de parecer comum e volta a parecer valiosa. É nesse ponto que a mente do outro começa a sentir o peso daquilo que perdeu, não porque você desapareceu de forma dramática, mas porque pela primeira vez, ela percebe que já não consegue mais acessar você como antes. A porta que antes vivia escancarada, agora não está mais aberta a qualquer hora, para qualquer comportamento, para qualquer ausência, para qualquer desrespeito. E essa mudança, por menor que pareça, gera um impacto imenso. Porque o ser humano só entende o valor real de uma presença quando é obrigado a conviver com o vazio
que a ausência dela deixa. De repente, a pessoa começa a lembrar de detalhes que antes ignorava. Sua calma, seu jeito, sua energia, suas conversas, sua forma de estar presente, seu valor emocional. Pequenas memórias começam a surgir em momentos aleatórios. Um lugar lembra você, uma música lembra você, um silêncio lembra você. E esse tipo de lembrança não pede permissão. Ela invade, ela insiste, ela pesa. É aí que a saudade deixa de ser uma possibilidade e começa a virar realidade. Mas perceba a diferença brutal. A pessoa não sente sua falta porque você implorou. Não sente sua falta porque você brigou. Não sente sua falta porque você tentou convencê-la a ficar. Ela sente sua falta porque você parou de oferecer gratuitamente aquilo que ela nunca soube valorizar. E isso muda tudo. Quando você se afasta com classe, o outro sente o vazio. Quando você se mantém firme, o outro sente a perda. Quando você evolui, o outro sente o contraste. E quando tudo isso se junta, a sua presença volta a ter peso. Agora, você não é mais garantido. Você é raro. Você não é mais previsível. Você é valioso. Você não é mais um hábito fácil de acessar. Você é alguém que precisa ser merecido. E toda pessoa que acreditou que nunca sentiria sua falta, cedo ou tarde sente. Porque foi justamente a sua ausência que ensinou o valor da sua presença. Se você entendeu essas 9 lições, então precisa compreender algo ainda mais profundo. O estoicismo não te ensina a fazer alguém sofrer. Não te ensina a manipular. Não te ensina a jogar com as emoções dos outros. O estoicismo te ensina algo muito maior do que isso. A nunca mais se abandonar para manter alguém na sua vida. E essa é a verdadeira virada. Porque no fim, a maior vitória não é quando alguém sente a sua falta. A maior vitória é quando você para de implorar para ser valorizado. Quando você aprende a se retirar sem ódio, a se calar sem fraqueza, a continuar sem desespero, a evoluir sem anunciar, e a seguir em frente sem precisar provar nada a ninguém, porque é justamente nesse momento que algo muda dentro de você. Você para de viver buscando validação, para de medir seu valor pela atenção que recebe, para de se oferecer onde não existe reciprocidade. E quando isso acontece, sua energia muda, sua postura muda, seu olhar muda, sua presença muda. E, ironicamente, é exatamente aí que as pessoas começam a perceber o valor que antes ignoravam. Não porque você pediu, não porque você cobrou, mas porque, pela primeira vez, você decidiu se escolher. E quem aprende a se escolher deixa de ser opção, passa a ser raridade. Agora eu quero te pedir 4 coisas, e a primeira é a mais importante. 1. Se inscreve no canal agora, porque se esse vídeo mexeu com você, os próximos vão fortalecer sua mente e transformar completamente sua postura. 2. Deixa o like. Seu like faz o YouTube entregar essa mensagem para mais pessoas que estão sofrendo em silêncio e precisam acordar. 3. Comenta aqui embaixo a frase: "Meu silêncio tem valor." Eu quero ver quem realmente entendeu a mensagem desse vídeo. 4. Partilha esse vídeo com alguém que está correndo atrás de quem não merece. Às vezes, uma única lição pode impedir alguém de continuar se humilhando por migalhas emocionais. E nunca se esqueça de uma coisa: quem aprende a se escolher, nunca mais aceita ser tratado como opção. Nos vemos no próximo vídeo.